pessoal, tudo bem? Daqui para mais uma gravação. E vou tentar fazer diferente agora, sabe? Vou tentar, muita gente me pede para eu mostrar. Muita gente é doido para ver os bastidores. Na maioria das vezes eu tô só, então não tem como ter alguém que me dê um suporte, que me ajude filmando os bastidores, mas vou tentar aqui dessa forma, né? Com câmeras fixas, como vai sentar no carro. Vou tentar de alguma forma mostrar os bastidores do nosso trabalho. Agora eu tô seguindo para o Conde, né? Na Paraíba. Aí é som, né? Roda as minhas tem para Felizes vou ir partindo no primeiro avião. Quase morri de tristeza, amor e paixão. As lembranças da felicidade presentes na solidão. Eu senti uma dor de saudade. Major, a gasolina tá quanto? 6,43, Major. Tá com a moleste. O povo diz que é por causa da guerra. E o álcool é feito aqui e a gente não tá em guerra. Se o álcool não acompanhar a gasolina, ninguém vai botar gasolina não, pô. Vai botar só álcool. Mas não era bom? Mas como é que é o... Ele já ganha mais dinheiro através da gasolina e do diesel, pô. Aí tu acha que ele vai perder dinheiro? Rapaz, às vezes eu fico pensando em fazer feito o cabo da Pé da Faia, andar o Nordeste todinho de bicicleta, porque essa gasolina do jeito que tá, meu velho. E só assim eu perco um pouquinho de peso. Escondidinha nessa mata, preservada nessa mata. Mas é massa. Isso aqui é Zambi. Um dos guardiões dessa casa aqui, ó. Esse gato tem história, viu? Uhum. Exu e terra. Uhum. Esse gato é Exu e terra. Quando eu tô desdobrado, ele se apresenta pra mim. Quando eu tô no outro plano, como meu guardião. Opa, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, João Paulo? Damares. Da Maria. Aqui só tem um cômodozinho, que é um dúvio. Uhum. Né? Eu vivo aqui, meu cantinho é aqui. Ah, massa. Não tem uma caminha, não tem um... Guardo minhas coisas e aqui a gente passa mais o nosso tempo aqui, né? Essa copia aberta. E estamos com o Luizinho aqui, né? Ajudando, trabalhando. Opa, tudo bom, Luiz? Coisa aqui pra gente Fica à vontade, viu? Sabe como é o povo do sertão, né? Quer tomar um cafezinho? Quero um cafezinho, quero. Vou fazer um café bem rápido. E eu não comercializo, Jurema, não comercializo nada desses trabalhos. Entendi. A ajuda que vem eu peço. Trago uma vela, trago um mará, uma colônia, um fumo, porque eu trabalho com fumo. Trabalho na reza do cachimbo do catimbó, né? Que é o fumo, que é a fumaça. E na Jurema, preparo 2 tipos de Jurema. As mudinhas de Jurema. Uhum. As mudinhas que é pra ali. Essa casa ela é muito simbólica pra mim, né? É um espaço pequeno, é um espaço. É só um espaço. Que eu não sou apegada a esses corredores. Uhum. Porque quando eu estiver aqui, aí tudo que ficar. Pra que apego, verdade. né? Pra quê? Mas assim, simboliza muito, né? Porque quando eu chego aqui, nesse território, eu cheguei num processo muito forte de desistência, assim, da vida. E aí eu fui trabalhando com barro, pisando no barro, construindo. E novamente eu renasci aqui nesse território, né? E Pai Joaquim o tempo todo comigo, sustentando, trazendo os recados. E foi quando ele trouxe aquela música, né? Não sofro, não carrego mais a dor do desamor. Que ele disse que a maior força que ele carrega e que ele tem me ensinado é a força do perdão. Né? Perdoar. Que não é fácil. Né? Principalmente quando são coisas que mexe com a gente. Que mexe com a gente, que declina a gente. E às vezes a gente tenta tanto ensinar isso às pessoas, né? Rapaz, vale a pena não, perdoa, que a gente sabe que aquilo faz mal. Mas às vezes com a gente tem mais dificuldade. Mais resistência. Né? Mas eu vejo fazer esse caminho, né? Eu acho que é todo dia, assim, tipo... de optar. Pessoal, o Sertão Místico hoje vem aqui no Conde, né, na cidade do Conde, na Paraíba. Primeira vez na Paraíba. Né? A gente veio conhecer aqui Maxwellen. Muita gente já tinha indicado, a gente já tinha
essa vontade de vir aqui e hoje veio aqui em sua casa, que também é onde ela reside aqui, é aqui onde ela realiza seu trabalho, né? O nome aqui se chama Casa de Cura Pai Joaquim de Aruanda, onde ela faz o trabalho aqui com a Jurema, um trabalho incrível, onde ela tem um trabalho aqui com o Rosário e onde as pessoas vêm aqui buscar esse auxílio espiritual, buscar uma cura, né? É um trabalho, a energia incrível desse lugar. Maxwellen, me diz uma coisa, como foi, hoje você morando aqui no Conde, nessa mata, você mora aqui, né? E como foi que você chegou? Como foi que você chegou aqui? Eu nasci na Paraíba, né, em João Pessoa, vivi 2 anos. Minha mãe da Caatinga, né, do Rio Grande do Norte, Parelhas, me transitou para o Tenório, né? E fui criada lá até os 14 anos de idade, com a passagem da minha mãe e ao pedido dela que viesse para a cidade para estudar. Eu vim para João Pessoa novamente, né? Fui adotada e passei esse período, né, por João Pessoa e retorno para cá, para o Conde, né, onde eu tinha essa experiência já na minha infância, né, que meus padrinhos vinham buscar. E há muitos anos eu vinha em conexão já com esse território, né, com o mar daqui, com as forças. E com 23 anos, tenho 33 anos, eu vim para cá de vez, né, chegando em Tabatinga e me conectando cada vez mais com o território. E aqui foi onde eu comecei o processo, né, de construir minha casinha de taipa, tradicional do meu povo. Com isso, meu rosário, né, que já estava na missão da minha caminhada e aprendendo, né, retomando esse saber com a Jurema e inicialmente fazendo para mim, para os meus cuidados espirituais, né, os estudos e abrindo para mais pessoas ter acesso. Hoje a gente abre as portas, né, nas segundas-feiras para o Rosário Pai Joaquim de Aruanda na casa. Primeiro momento o Rosário, depois para os atendimentos de caridade, né, na casa, os cuidados espirituais. E a cada 3 meses a gente faz o trabalho aqui da Jurema, ofertando as pessoas que chegam, né, precisando desses cuidados e ofertando mesmo, né, a gente não comercializa a Jurema. A gente abre as portas para que mais pessoas tenham acesso a esses cuidados, né, e a esse patrimônio que é nosso aqui do Nordeste. E como foi assim, no momento que você chegou aqui, disse aqui, eu vou ficar aqui, como foi esse momento? Eu já vinha tendo as visões espirituais, né? O Pai Joaquim já vinha me mostrando esse lugar, junto com a Jurema, já vinha mostrando esse terreiro que já existia no mundo espiritual. Então, quando eu chego aqui é para materializá-lo, que ainda está acontecendo, né? Todo dia, a cada passo, um passinho de cada vez, como os pretos velhos ensinam, para não se atropelar. Uhum. Então, comecei aqui sem teto, né? Com algumas doações que eu tinha, todo dia que eu tinha era R$500, né? Então eu comecei a cavar o buraco, tirar o barro, fazer a coleta do barro e pedir na força, né, auxílio, e consegui auxílio do seu Gildo, que inicialmente me deu essa força, né, para a gente começar a materializar. E com isso eu fui relembrando, né, os nossos saberes que é tradicional com barro, né? Minha avó tem casa de taipa, minhas tias viveram em casa de taipa, minha mãe, toda a minha ancestralidade. Então, isso já estava registrado, né, dentro de mim, esse saber com barro. E aí comecei a modelar, a fazer, abrindo mutirões, abrindo para outras pessoas aprenderem e me ajudarem também, né, já que é um trabalho pesado. Então, assim, foi um trabalho de muito esforço, tirar muitas pedras no caminho, trabalho de humildade, porque quem caminha com preto velho tem que ter humildade, sabendo que as coisas ela não chegam do dia para a noite. E com isso vem chegando a maturidade também. Por ser uma pessoa jovem, né? Comecei aqui jovem, então fui aprendendo, fui retomando e continuo nessa caminhada, né? A gente ainda está nesse processo da construção. E toda segunda toda segunda fazendo o rosário na casa. Trabalhando
Mas mesmo na segunda-feira, trabalhando, quando dava 4 horas da tarde, já parava e já ia preparar o canto, né, para fazer o rosário. E faço rosário semanalmente, independente, né, de ter pessoas ou não, eu estou fazendo esse rosário porque eu faço, é um trabalho com as almas. Entendi. Eu acho interessante, só reforçando, muita gente pode não ter entendido, e quando você veio para cá, você veio para morar aqui, né? Então, assim, isso é que eu acho interessante. Ela chegou aqui sozinha e aqui ficou nessa terra, né? Morando numa barraca, foi como tu falou. Inicialmente o que eu tinha era a barraca, né? Para morar, botei uma lona, passei sol, passei chuva, né? E conectada com o território, conectada com a mata e recebendo assim esses recados, né? De manter a mata, de manter os cuidados, de preservar e também de trazer os frutos, né? Então a gente vem hoje trazendo os frutos para cá. É isso, me impressiona o teu chamado, né? Que esse chamado, a força desse chamado, né? De você vir, uma mulher sozinha, vir aqui para a mata e dizer aqui eu vou ficar aqui, e estar aqui até hoje, construir sua casinha, aqui você faz seu trabalho, aqui você reside. Então assim, veja a força do chamado, né? O chamado foi muito forte, assim, né? Foram muitos anos. A primeira vez que eu fui chamada, eu era bem jovem, estava com 18 anos, não tinha ainda coragem de dar esse passo, né? Depois fui chamada novamente e a terceira chamada já foi forte, já foi num processo de adoecimento, né? Com a depressão. E aí eu tive que realmente tomar a coragem de exercer os dons que Deus me deu. Né? Estava parado, fazia uma consulta ali, mas assim, não dando sequência, né, nisso. Então eu tive que aprender assim a firmar mesmo os passos, né? E aí essa firmeza veio com a Jurema nos meus caminhos. Uhum. Pois é, e é importante para mim, assim, foi massa vir aqui hoje, porque tanta gente às vezes fica adiando um chamado e parece que as coisas só se alinham, se organizam na vida depois que você entende a sua missão e vai, e é quando as coisas começam a se organizar. E tanta gente tem tanto chamado e fica com medo, correndo daquilo, não entendendo que na verdade o alinhamento ele está quando você escuta o chamado e vai. Então para mim até foi importante estar conversando contigo aqui. De exemplo para mim mesmo também, sabe? Essa coisa do chamado, do chamado vir e você atender o chamado, e acho que para um monte de gente que vai estar vendo a gente e que tem seus chamados e fica adiando e a coisa só, né? E ter a coragem, né, assim, porque no começo, né, eu passei muita necessidade aqui. Teve muitas noites de eu dormir com fome, com a barriguinha seca. E eu cozinhava nos paralelepípedos que eu fiz. Ali fazia minha comidinha, pedia aqui a minha vizinha água emprestada, carregava os baldes. E nessa construção também era nos baldes. Pedia ali a um a outro um carrinho de mão, uma ferramenta, que não tinha condição de comprar ferramenta. E isso foi, eu sei que isso foi o trabalho dos Preto Velho, para me ensinar a ter humildade nessa caminhada. E me fala um pouco assim dos trabalhos, assim, o que é que as pessoas que vêm aqui hoje te procurar assim, geralmente que tipo de trabalho vocês fazem? Às vezes é uma escuta, um aconselhamento, às vezes é um trabalho mais aprofundado, né? Como eu estava compartilhando com você, às vezes a gente faz o trabalho com a vovó Catarina do Congo, que é quando a pessoa ela precisa fazer um renascimento, um reavivamento e firmar o que ela quer caminhar agora, né? Então aí a gente faz o trabalho de aterramento, os banhos de argila, os banhos de barro, que para mim é uma grande medicina, porque a terra para mim ela é sagrada. A terra é sagrada, né? A mata. Então é os banhos de Eva, que é essa força da mata, essa força dos encantados. É um trabalho com os encantados, com as encantarias. É a cachimbada, é a fumaça sagrada. E os trabalhos de cura, né, com a Jurema. E o rosário, né? E o rosário. O rosário que a gente... O rosário ele é para firmar a fé da pessoa. Independente do que ela estiver passando, ela está passando.
Não quer dizer que ela é aquilo ou que ela vai continuar naquilo. Está passando, tudo está passando, né? Então tudo está passando o tempo todo. Então é isso que Pai Joaquim me ensina, né? Que as coisas estão passando. Se hoje eu estou numa dificuldade, amanhã pode vir uma bênção. Se hoje eu não tenho o que comer, amanhã pode vir uma fartura. Então, é isso que ele me ensinou, sabe? E aí eu vou passando para as pessoas através do que eu sou. Que isso é o mais forte. Porque quando a gente é aquilo, eu não falo do barro, eu vivo numa casa de barro, né? Quando eu vou procurar uma lenha, quando eu não tinha um gás aqui, procurar uma lenha para poder fazer minha comida. Então eu vivencio isso, eu vivo isso. Eu não estou falando de uma coisa de fora, eu não estou falando de um curso que eu fiz, de uma formação, né, de um curso de benzimento ou de um curso de fazer uma construção. Então eu vivo isso. E aí a importância da gente viver, né, a história. E a espiritualidade, como a gente estava falando, espiritualidade ela precisa ser vivenciada. Espiritualidade é aquilo que eu posso sentir, aquilo que eu posso sentir ao meu redor, aquilo que todos aqueles ancestrais vêm e trazem para mim e eu posso sentir. Então é isso, não é aquilo que eu leio. Eu sei da importância da leitura, às vezes você tem que entender uma coisa ou outra, mas espiritualidade para mim é aquilo que eu posso sentir. Então quando as pessoas lá chegam aqui, remetem muito aos seus familiares, né, os mais velhos, por ter o barro, né, porque o barro é um ancião, né, é uma consciência antiga, é um encantado. Para mim o barro ela é um encantado antiga. Então, naturalmente a pessoa remete a um avô, a uma avó, e mesmo eu sendo nova, muitas vezes as pessoas ela entram nesse contato, né, com uma avó mais velha, uma anciã. Sei que ainda tem muita jornada, muita caminhada, mas já traz essa energia, essa essência, sabe? Dos mais velhos. Porque eu vivo esse tradicional e gosto. Me alegro, como se eu fosse muito antiga, né? Estou num corpo, hoje numa matéria, mas como se eu fosse antiga mesmo. Que gosta de fazer uma comida na lenha, sabe? Né? Fazer uma fogueira, trabalhar com aquela simplicidade, né? Ofertando ali o que tem. Porque eu sei que o preto velho ele não vai deixar de trabalhar porque eu não tenho isso ou aquilo outro. Ele vai trabalhar com o que se tem, com os elementos que tem na natureza, com os elementos que tem no ambiente. Então é essa caminhada, assim. E para mim a espiritualidade é minha família, porque minha família mora longe, mora na Caatinga. Então aqui eu não estou próxima à minha família de sangue, né? A não ser amigos, pessoas que a gente faz essa conexão de família, né? Mas minha família é espiritualidade. Quando eu estou com algum problema, eu recorro a eles. Um aconselhamento, alguma coisa está faltando, eu peço a eles, né? E espero no tempo. Se pudesse citar exemplos, ou até os mais marcantes, assim, o que as pessoas que têm te procurado aqui, as pessoas que têm vindo aqui, têm alcançado? Tem as curas, né? Mas assim, o que eu sinto mesmo é o fortalecimento, o pertencimento e as memórias ancestrais, né? O pertencimento, se sentir pertencente, né? Em si, primeiramente. Mas aqui ela traz essa energia de pertencimento, né? Porque a gente não veio das grandes cidades. Muitas pessoas que vêm aqui, elas não vieram das grandes cidades. Muitas das pessoas que frequentam hoje aqui vieram do sertão, vieram de uma simplicidade. E quando chega aqui, retorna para essa simplicidade, para esse pertencimento, né? Então, eu digo que é esse pertencimento, a fé, né? A fé é que as coisas se transformam, porque poderia estar reclamando hoje da vida, mas eu estou só agradecendo pelo pouco que eu tenho. Porque eu sei que se eu tenho isso hoje, é porque isso vem para a minha caminhada, para me fortalecer, para me ensinar a ter fé, né? Quando criança, eu tenho minhas memórias de criança, né? Eu fui criada na Caatinga, eu andava de pé descalço na Caatinga, pisando em pedra aguda, pisando em espinhos, tomando banho de açude, tomando banho de riacho. Essa foi a minha criação, tomando banho de lama, entendendo que aqueles cristais que passavam,
eles me curavam. Então, desde criança eu tinha esse entendimento. Me sentava debaixo de um pé de embuzeiro. Fui encantada aos 7 anos de idade debaixo de um pé de embuzeiro. Fiz um cachimbo feito de mamona, que é uma planta que tem lá. Fiz um cachimbo, botei o fumo e fiquei encantada debaixo de um pé de embuzeiro. Então, desde os 7 anos foi a primeira vez que eu tive contato, né, com um cachimbo. Olha, teve trabalho muito forte aqui, sabe? Porque na grande maioria das vezes eu trabalhei sozinha, na matéria que eu falo, porque eu não trabalho só. Estou com uma guarda aqui enorme. Uhum. Mas assim, na matéria, muitas vezes eu trabalhei só, da entidade estar pedindo ali um ao outro. Sendo cachimbo, faça isso, direcionando. E teve um trabalho que foi feito aqui, com 26 pessoas. Isso foi um trabalho de Jurema aqui na casa. E de muita limpeza, o povo vomitando, passando processo. E teve uma hora que eu não aguentei, eu saí do espaço para poder me ancorar. Me ajoelhei na terra e disse, eu não aguento, não aguento. Seu Cobra Coral disse, você aguenta sim, você não começou essa história comigo, então vamos embora, volte para lá. E continuei a fazer o que foi direcionado. E aí voltar, mesmo sentindo minhas dores também, e fazer esse cuidado. Até o final, para cada um sair bem. Uhum. Então já teve um momento aqui de fazer trabalho, de eu desmaiar nessa fogueira aqui, de precisar deitar, mas com as orientações, a Preta vai dizer, me direcionar qual era o remédio que ia me levantar, faz um chá de capim-santo para ela. Dar um banho de barro, para ela voltar para a matéria, por conta da carga, do aprendizado, né? Do processo de aprendizado. Uhum. Então já teve momentos assim, de cura, de sentir o que o outro estava sentindo. De uma pessoa jovem, de 23 anos, chegar aqui e dizer, estou sentindo isso, isso, isso. E eu me perguntar na minha forma humana, como é que essa pessoa está sentindo isso? Tudo. E de sentir através do meu aparelho o processo do outro e entender, dizer, meu Deus, realmente essa pessoa está sentindo isso. E ver a espiritualidade trabalhando. Já aconteceu. Uhum. Então, de cura física, emocional, de receber gente aqui, né, com o que eu tenho, homens, por exemplo, e de ficar uma semana aqui em casa e eu estar cuidando da pessoa a semana todinha com processos de alcoolismo, por exemplo, me pedindo pinga, e eu ter que sustentar até o final, não vou te dar pinga, não vou te dar marafo, você chegou aqui, lembre-se, e sustentar e não ter medo, e ficar deitada, tá dormindo aqui, que se for uma pessoa, se ela quiser, ela dá só um chute ali e abriu, porque minha casa ela é de taipa. Mas é como você falou, a espiritualidade, Ela que guarda. ela que guarda. Então Quando ela você vem falou aqui, guardando. quando você falou, não estou sozinha, tá todos aqui, eu tenho certeza, eu posso sentir. E eu fico me emocionando muitas vezes também, porque o meu processo é um pouco assim, sabe? Quando os guias se aproximam, eu começo a ficar emocionado. E eu estou sentindo a presença demais deles aqui. Para falar a verdade, estou me segurando, sabe? Para falar a verdade, estou me segurando. Eu também estou. Chega, a cabeça está doendo. Então é isso. E vamos me neutralizar um pouquinho, porque agora Eu chego, tô com a cabeça doendo. Agora não. E é isso. É isso. Eu tô impressionado com a energia daqui.
com a energia desse lugar. Quem te pediu para iniciar tudo isso aqui foi Pai Joaquim de Aruanda, né? Meu guia ancestral. É teu guia ancestral. Como foi esse momento de Pai Joaquim de Aruanda chegar? Me explica um pouco. Ele se apresentou para mim aos 18 anos de idade, que eu tive aquela presença de sentir aquela irradiação de um velho, né, de uma consciência mais antiga. Depois, ele foi mostrando um espaço, um trabalho, uma maneira de trabalhar, porque eu não trabalho hoje com doutrinação. E eu sempre questionava como é que eu vou fazer isso. Não via ainda, não via. Ele começou a se apresentar para mim, né? Desdobramento, tem um desdobramento. Sai do meu corpo, claramente já vim saindo do meu corpo, indo para alguns portais e ver trabalhos acontecendo. Muitas vezes está em trabalho também. Me ver de branco, vestido de chapéuzinho de palha na cabeça e está arrodeado de pessoas e fazendo um trabalho de cura, de tratamento. E eu compartilhava, né, com algumas pessoas, né, amigos, irmãos, umas amigas e irmãs que eu tenho, e compartilhava que eu estava recebendo isso e aquilo outro. E em algum momento eu pensei que eu estava beirando a loucura, porque era muito distante, né? Era só uma visão e era distante. E essas pessoas, elas acolheram. E nesse acolhimento, né, algumas vezes que chegava alguma entidade e fazia esse cuidado com a pessoa, ela vinha me falar: ó, Pai Joaquim falou isso, aquilo outro, eu estava passando por isso, você não sabia. E realmente, foi daquele jeito que ele me falou. E às vezes sonhos, né, de ter sonho com a pessoa e procurar e ser isso mesmo. Diz, eu estou aqui e vem uma pessoa lá distante, que às vezes não está nem assim próximo. E aí eu procuro a pessoa, está acontecendo mesmo, dele trazer essa consciência do que está se passando e mostrando solução também. É muito orgânico mesmo, sabe? Com o meu cachimbinho, muitas vezes acendeu o cachimbinho, tá debaixo de uma árvore, né? E tá recebendo. Vai ser assim, o trabalho vai ser assim. Alguém entrou em contato, o trabalho hoje vai ser assim, assim, assado. Porque essa pessoa está precisando disso e disso. E aí ele traz como vai ser o trabalho. Apesar de outros guias, então o teu guia, vamos dizer assim, como a turma de frente, é aquele que... É Pai Joaquim, é meu guia ancestral. É a tua primeira instância assim, de comunicação espiritual, é o Pai Joaquim de Aruanda. Ele é quem está na minha corrente ancestral. Ele já esteve com outros ancestrais meus, ele já esteve com a minha mãe, por exemplo. E aí veio para mim, porque minha família ela não pratica hoje, né? Devido ao apagamento e o silenciamento, o medo. Então venham quebrando essas barreiras do medo, do silenciamento e do apagamento. E deu um sim mesmo, né? Porque eu entendi que minha vida, o caminho era esse. E não é por medo. Eu me sinto bem, me sinto feliz. Quando eu estou nessas presenças, é uma força muito grande na minha caminhada. Esse é o momento, eu acho que é isso. Esse momento, eu acho que é por isso que a gente está aqui, é por isso que eu estou gravando essa entrevista, porque por esse momento da gente falar um pouco sobre apagamento, né? Imagina o quanto de pessoas têm preconceito, o quanto os outros são ridicularizados até quando está nesse caminho. O povo fica tirando onda, ridicularizando. Né? Mas justamente todo um apagamento, todo um processo que foi bem mais violento lá atrás, né? As pessoas não podiam, tinha que esconder isso até para não morrer. Isso. E aí vem passando o tempo e para fugir de preconceito e violência, as pessoas, aquele apagamento. Então tudo isso fez as pessoas terem medo e as pessoas às vezes têm essa necessidade de estar inserida ali nos contextos comuns, né, da sociedade, então preferem esconder. Isso e eu acho massa essa questão da gente, desse resgate, né, da nossa ancestralidade, né?
Acho que a nossa ancestralidade é quem leva, é quem mais ajuda a gente, né? Em outros planos, a continuar, a caminhar, é a nossa ancestralidade. Exatamente. Então se todo ser humano soubesse a importância que não é você buscar a sua ancestralidade, né? Eu tive que fazer esse enfrentamento, né? Uhum. Do preconceito, de ser, como você falou aí, ridicularizada, né? Tida como doida. Tive que fazer esse enfrentamento, porque dentro de mim eu tinha a convicção de que era isso, né? Então, em nenhum momento eu pensei diferente, sabe? É como uma flecha certeira, é como a Jurema, um alvo certeiro. Né? Eu sabia que a direção era aquela. Então, por mais que tivesse outras miragens, minha direção era aquela. Vamos mostrar aqui a casa onde é os trabalhos, vamos lá. Vamos. Aqui é a chegada aqui, né? O pessoal quando chega aqui, a chegada da casa aqui, onde Maxwell mora, onde é o espaço, né? Isso. Maxwell aqui, no caso, a tua casa, então aqui é onde você mora, né? É. Além do espaço aqui onde Maxwell trabalha, né? Onde é a casa de cura, mas ela mora aqui também. Mora aqui. E essa casa foi você que fez? Eu com outras pessoas ajudando a pisar o barro, repassando os saberes para as pessoas, abrindo mutirão, oficinas e compartilhando com a comunidade. Vou te mostrar um pouco aqui. Aqui, no caso, é onde você faz O rosário. o rosário, né? Isso. Como é o rosário? Me fala um pouco do rosário. A gente faz o rosário, né, para Joaquim de Aruanda, né, saudando as forças dos orixás africanos, né, as iabás. Durante o rosário, a gente para um momento, né, para fazer, emanar para as pessoas, né, para os hospitais, para as pessoas que estão precisando, né, nesse processo de atravessamento com a saúde. Abre um momento com o Omolu e depois do rosário, né, a gente faz os cuidados, depois do rosário. E esse rosário você faz toda segunda-feira? Toda segunda-feira. E é aberto às pessoas também que quiserem Isso. acompanhar, vir, né? Toda segunda-feira a gente faz o rosário na casa. E quando eu estou em outro lugar, né, que eu viajo fazendo minhas oficinas, eu peço licença, vou para um pé de árvore, quando tem acesso e quando a pessoa me permite, mas vou fazer o rosário, porque é o meu compromisso com as almas. Então aqui você faz a fogueira, né? A fogueira. A casinha ali dos Preto Velho, Pai Joaquim de Aruanda lá. Então a cada 3 meses a gente faz o trabalho de Jurema na casa, né? E durante o ano a gente faz o feitio, junto com outras pessoas que eu convido para estar aprendendo, né? Para estar auxiliando, para que a gente tenha a Jurema na casa, para quem chega, né? Precisando ser ofertado, né? Nos reunimos aqui, né? Nesse espaço, com a fogueira, né? A gente acende a fogueira, se reúne no espaço e vai fazendo as firmezas da casa, né? Com senhores e senhoras mestras, com os caboclos, caboclas, os encantados, né? Os preto velho, toda essa egrégora chega, né? Nessa soma, para a gente poder confluir o trabalho. Então a gente se reúne, começa a cantar, né? Tocar nosso maracá, cantar, chamando as forças e vai sendo servida a Jurema. E durante o processo, né, que é servida a Jurema, algumas pessoas ela entra no processo de cura, né? Às vezes faz a limpeza, né, através de vômito, de choro, de acessar algum estado, né? Recebe o benzimento, recebe um banho de erva, a gente prepara tudo isso. Os banhos de erva, a gente deixa um pote aqui, né, para que depois a gente possa dar esse banho de erva, esse cuidado nas pessoas. Esse assentamento aqui é um assentamento, né? Isso. De quem? Seu Cobra Coral, que é a guardiã aqui desse espaço. Me fala um pouco do seu Cobra Coral, assim, como foi que ele
Ele começou a se apresentar para mim desde que eu cheguei aqui, né, no território. Né, ele começou a se apresentar para mim como um caboclo de pele vermelha, uma força muito grande e que no começo eu tinha medo, né, de estar acessando. E eu fui cultuando, aprendendo e dando espaço para que ele pudesse fazer presente. Então, o seu cobra coral, ele guarda, né, esse espaço aqui, que para mim é como se fosse uma oca sagrada. Não existe ainda na matéria, mas para mim espiritualmente aqui é a oca dele. Então, ele é um caboclo de pele vermelha, ele chega para mim com pele vermelha, com uma força muito grande, e quebrando demanda, fazendo trabalho de cura, trazendo orientação também. É assim que ele se apresenta para mim. A gente faz o feitio, né, a gente convida o pessoal, as pessoas que queiram estar, né, guardando essa jurema, esse cuidado com a jurema. A gente chama ela, a gente começa bem cedo, né? Fazer o feitio, as preparação. Durante o dia todo, a gente faz a jurema, prepara, enterra ela e à noite a gente faz a ritualística, vai receber as curas. Então ela fica enterrada aqui, Fica caso. enterrada. No Essa caso. daqui está enterrada, a gente fez no mês de novembro. Essa jurema, né, faz 6 meses que ela está enterrada. A gente coloca numa garrafa de vidro. Essa tu fez em novembro, no caso. Foi. Essa jurema ela foi feita com mulheres, a gente fez um trabalho com Oxum, né, para trabalhar o nosso amor próprio, né, os nossos cuidados femininos, com vaporização do útero, limpeza uterina, curas ancestrais de cargas, né, relacionadas a abusos e memórias. E durante o dia a gente fez a jurema e à noite a gente fez a vaporização, os cuidados e consagramos a jurema. Então ela foi feita por muitas mulheres. Às vezes acontece que vem o espírito que a gente está precisando. Às vezes vem o preto velho para dar jurema, às vezes vem o caboclo, às vezes vem o encantado, o mestre da jurema. E cada um com suas características e certo tipo de situação para ser trabalhado. Sabe? É sempre confiar, assim, deixar, né? E aqui? Esse buraco aqui, né, que a gente coletou o barro para construção também, mas já direcionado, né? Aqui é o lago de Nanã. Eu ainda estou terminando, né? Ainda vai vir um reboco aqui, organizar para a gente ter uma quantidade de barro, né, de lama, para dar os banhos de cura, fazer os banhos de cura que a gente faz aqui, os cuidados também de aterramento, né? Aterramento, desinflamação do corpo, desintoxicação da matéria. Então, é essa pretensão, né, da gente ter pelo menos essa altura aqui de barro e a pessoa ela tomar realmente um banho de cura, né? Porque o barro ele precisa ser bem abundante para a pessoa sentir mesmo na matéria, né? Porque a gente vem da terra, né? Então nosso corpo, eu acredito que nosso corpo, não só acredito como vivencio isso, tem os elementos naturais. Então como a terra, a água, o fogo, né? O ar. E é esse cuidado assim de aterramento que a gente faz aqui quando a pessoa ela tá muito ansiosa, né? O mental tá muito ansioso, toma um banho mesmo, até a coroa. Espera a secagem, né? E aí quando ela tira aquele barro do corpo, se sente bem, né? Relaxado, o corpo aterrado, a mente funcionando, né? Com mais clareza. Espírito de luz, vem renascer para voar, voar, voar. Vem Espírito de luz, vem renascer para voar, voar, voar. Abre
vovó Catarina, né? Uma consciência que foi, quando em terra, ela foi parteira, né? Ela fez muito partos, né? E ela era avó, conhecida como a voz de muitas, porque ela não quis ter filho, porque sabia que a criança que ia nascer já havia designado a escravidão. Então ela fez muito parto. E nesse processo, assim, quando a vovó Catarina se apresentou para mim, ela vem como uma parteira, mas não uma parteira só de trazer a vida humana na terra, mas de trazer o espírito da pessoa para a terra, né? Então quando ela está ali desmanchando, faz as mirongas dela, que eu acesso ela tirando muitas pessoas daquele enrolo do umbilical e chamando para a terra, para a consciência, para viver e para fazer o que foi chamado para fazer aqui. Entendi. Ela, digo, o processo daquelas pessoas que tem essa tendência suicida. A suicida, né? Como eu vim com essa tendência, né, na terra para aprender, né, a querer encarnar, porque o processo de encarnar, ele não é porque você nasceu só. Muitas vezes você nasceu na matéria, mas você ainda está ligado. Seu espírito está ligado a outra história. Entendi. Sabe? Aí o medo de vir, né? Sabendo que vai passar por certas coisas, que vai ter que atravessar algumas situações, né? Para evoluir. Então a vovó Catarina, quando ela vem em mim, ela vem com essa missão como parteira espiritual, né? Então ela faz os cuidados, ela já teve processo assim de ver gente mesmo como se estivesse parindo um bebê, mas estava se parindo, não tinha nada na barriga da pessoa. Então a gente fez trabalho de Jurema, que a pessoa acessou esse processo de vir para a terra, de trazer o espírito dela de volta. E aí ela ali nas rezas dela, nos cânticos. Tipo, é como dizer, tu tá nascendo agora, tá chegando na terra, tu vai agora aceitar a vida. Isso. Porque geralmente é uma pessoa que está no processo de querer suicidar, no caso. Querer suicidar, né, negação. Quando ela está em terra, ela fala na língua nativa. E para mim, essa sempre é uma consciência muito antiga, né? O corpo, tudo, um aparelho se acopla nessa consciência antiga. Que mata é essa? Que nela eu vou entrar, que nela eu vou entrar com os meus caboclos índios. É a mata de Reis Malunguinho, vai levando os contrários e abrindo os caminhos. É a mata de Reis Malunguinho, vai levando os contrários e abrindo os caminhos. Botão de ferro, botão de ouro, corra, corra, Malunguinho, traga a chave do tesouro. Jurema preta, senhora rainha, é dona da cidade, mas a chave é minha. Jurema preta, senhora rainha, é dona da cidade, mas a chave é minha. Mestre junqueiro que vem da Lagoa do Junco, juncando eu venho, juncando eu vou. Ô desembaraçando eu venho, ô desembaraçando eu vou. Saravá os mestres, saravá os mestres. Só Jurema cantando. As forças do filho. E seja bem-vindo. Maior que Deus, só Deus e mais ninguém. E maior que Deus é só Deus e mais ninguém. Maior que Deus, só Deus e mais ninguém. E as suas forças? Ei, filho de força. Ei, filho de força. Eu fiz já trabalho muito. Todo caminho leva a algum lugar. E o lugar quer levar o mesmo. Abrir caminho demanda mais esforço. Se você abrir um caminho, você vai trabalhar um pouco. Então não tenha medo não de abrir os caminhos. Chama algum na frente. O caminho é para o bem,
o bem trará. E assim são as outras forças que eu não gasto nem meu tempo falando. Vou contar na frente, vencendo as demandas. Quando o filho se alegra na caminhada e sente prazer de caminhar, aquilo que parecia ser um peso se torna uma dádiva. Confia na caminhada, confia no que vai vir. Se apega sempre o maior. Se apega sempre com os teus pretos velhos, teus caboclos. Eu vou me despedindo. Vocês começam a olhar de vocês. Tá certo, meu velho. Muito obrigado.